O vídeo de hoje vai ser polêmico, domínio anêmico ou domínio rico. Quando que eu devo usar um, quando eu devo evitar outro, então a gente vai falar muito sobre isso para que tu realmente aprenda o que é melhor nesse ponto para o teu software ou não. Então se tu tem dúvidas sobre como usar esses dois tipos de domínio, esse vídeo aqui é para ti. Então pega teu café, fica aqui comigo e bora lá. Fala galera, Henrique Jareta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais geram discussões, na minha opinião, e que também mais geram dúvidas, né, sobre como usar, qual é o melhor caminho que eu devo seguir dentro do meu software, que são os domínios anêmicos e domínios ricos. Henrique, eu tenho que realmente evitar domínios anêmicos e só usar domínios ricos? Quando que eu posso usar um ou outro? Enfim, tem um apanhado de dúvidas aqui que a gente vai discutir ao decorrer do nosso vídeo para que a gente consiga entender qual é a melhor forma de usar tanto um quanto o outro. Ou, como eu disse, se a gente tem que evitar um e usar mais o outro. Então a gente vai ver tudo em detalhes aqui na tela do meu computador, onde eu vou te mostrar um exemplo e a gente vai poder entender isso aí de forma muito mais clara. Mas antes da gente ir para a tela do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal. O canal está crescendo muito graças a ti, graças a todos vocês que estão me assistindo. Então, muito obrigado por isso. Então eu te peço, se tu ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui a tua inscrição, porque é com a tua inscrição que eu vou saber que o meu conteúdo está conseguindo ajudar na tua carreira. É sabendo disso que eu vou conseguir criar cada vez mais e mais conteúdos para sempre te ajudar. Então, clica aqui no botão de inscrever-se, é totalmente gratuito e tu não vai te arrepender. Muito obrigado pela tua inscrição. Muito bem, galera, já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente pode ver aqui, como de costume, é ver a aplicação que eu criei, que é uma aplicação também muito simples. É simplesmente um console onde eu tenho duas pastas aqui, que é Task e Task Refactor, ou seja, eu quero mostrar para vocês um exemplo de tarefas, como que é um domínio anêmico e um domínio refatorado, né? Um domínio rico, né? Um melhor domínio para que a gente consiga usar ele. Então é muito importante que isso fique na cabeça de vocês, que quando a gente fala de domínio, a gente está adentrando no conceito de DDD, né? O famoso Domain Driven Design, né? Que é o design orientado a domínio, né? Então a gente pode ver em muitas aplicações, por exemplo, que a gente tem simplesmente classes anêmicas e toda a validação, tudo que é referente por essas classes vão depender de outras classes ou até mesmo do banco de dados, né? Então quando a gente fala, por exemplo, do MER, né, que é o modelo entidade relacionamento, a gente consegue ver só a relação entre eles, que é o que o domínio anêmico muitas vezes prega. Porém, toda a validação que a gente tem, muito por parte do banco, às vezes, de ter talvez store procedures, functions, enfim, dentro do banco para poder fazer essa validação, a gente tá deixando um pouco o nosso domínio de lado, a gente tá deixando um pouco esse domínio anêmico, o que na minha opinião não faz sentido, porque se eu tenho que fazer uma validação sobre algum dado, alguma informação dentro do meu domínio, essa validação ela tem que fazer parte do meu domínio e não fora dele. Eu sei que é muito comum também a gente utilizar services, né, ou handlers ou qualquer coisa que a gente consiga manipular esses dados por fora do domínio. Aqui é uma abordagem um pouco diferente, mas funciona basicamente da mesma forma. Então são duas abordagens que na hora de arquitetar o teu software, tu pode pensar qual que é a melhor maneira de fazer. Eu particularmente prefiro usar muito essa aqui do domínio, porque tudo que eu preciso sobre o meu domínio está concentrado no meu domínio e não fora dele. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos abrir aqui a minha task. Vocês podem ver que eu criei aqui uma task without refactor. Então vamos abrir essa classe aqui e vocês podem ver já de cara que essa minha classe é uma classe que só contém propriedades, ou seja, eu só tenho o estado dela, né? Então eu tenho aqui o meu ID, name, appointment date, situation e conclusion date. Ou seja, somente propriedades que basicamente nessa minha classe ela está simplesmente representando o que o meu banco de dados é. Ou seja, dentro do meu banco de dados eu vou ter uma tabela com todas essas propriedades. Só que aqui, nesse ponto, nessa classe, eu considero ela como uma classe anêmica, porque eu não tenho nenhum tipo de validação sobre ela. É simplesmente eu criar uma classe com as minhas propriedades e qualquer outra classe de qualquer outra parte do meu software pode acessar ela. Por exemplo, se eu vier aqui no meu main e eu posso fazer aqui, por exemplo, deixa eu dar um var new task e aqui eu vou dar um new task without refactor. Então aqui eu criei uma instância dessa minha classe, né? O meu new task é uma instância. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente vir aqui pegar o meu new task ponto appointment date e posso simplesmente dar um datetime.now.
posso alterar essa data, ou posso pegar aqui o meu new task.name e posso vir aqui e colocar qualquer nome, blá blá. Então tu entende que dessa forma a minha classe ela tá muito exposta, eu não tenho nenhum tipo de validação. Qualquer desenvolvedor que talvez não entenda muito da regra de negócio, ele pode vir aqui e pode simplesmente trocar essas propriedades diretamente. O que isso não é uma boa ideia, porque se a minha classe está exposta, sinal que qualquer pessoa, qualquer parte do meu sistema pode ver ela, e não é isso que a gente quer. Ou seja, tudo aquilo que tem domínio, ou seja, uma das partes principais do software, né, tem que ter algumas validações, tem que ter algumas regras para que a gente consiga assegurar que esse domínio, ele é realmente um domínio de fato, ele é um domínio íntegro, que ele não tem nenhuma falha ou algo do tipo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui para o meu task without refactor e aqui vocês conseguirem entender que eu só tenho propriedades, não tenho mais nada. Então, como aqui tem a representação do banco de dados, como eu falei para vocês, essa que é a principal diferença para mim quando a gente fala, por exemplo, em MER, né, que é o modelo entidade-relacionamento, e a programação orientada a objetos, né? A gente já fez um estudo bem legal aqui sobre programação orientada a objetos, tem uma playlist só de PO para ti, eu vou deixar ela aqui no card para tu dar uma olhada depois desse vídeo. Mas quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente está incrementando coisas, a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de formas de privar partes da tua classe ou até mesmo a tua classe inteira. Então a gente tem outros controles que o modelo entidade relacionamento não tem. Então esse é um grande avanço também que a programação orientada a objetos trouxe. Então como que a gente conseguiria transformar essa classe numa classe mais íntegra, numa classe de domínio que a gente realmente possa dizer, não, essa classe aqui realmente está íntegra, eu vou usar ela. Eu vou abrir aqui então o meu task refactor, que é a minha classe que eu refatorei esse código. Então a primeira coisa que vocês podem ver, eu ainda tenho aqui as minhas propriedades, né? Todas as propriedades que eu tinha lá, eu tenho aqui. Só que a grande diferença já começa por aqui. As minhas propriedades, elas têm o private set, ó. Todas elas têm o private set. Por que que eu coloquei private set? Porque isso é um princípio também utilizado dentro da programação orientada a objetos, que é quando a gente utiliza modificadores de acesso para fazer isso. Eu também tenho um vídeo sobre modificadores de acesso, vou deixar aqui no card se tu não está entendendo o que é um modificador de acesso, mas aqui a grande ideia é, eu estou simplesmente dizendo que a minha propriedade name, por exemplo, ela tem o private set, ou seja, ninguém pode alterar ela externamente, porque o private significa que ela pertence só à classe. Se eu vier aqui, por exemplo, no meu task without refactor e vier aqui colocar um private, né, set, vocês podem ver que aqui dentro do meu program eu já vou ter um erro. E o que que esse erro diz? Esse erro me diz que a minha propriedade nome não pode ser usada nesse contexto porque ela é inacessível, ou seja, ela não tem acesso externo. E é isso que o private nos diz. Então eu vou simplesmente voltar aqui, tirar o meu private aqui e vou voltar aqui para o meu task refactor. Então vocês podem ver já que todas as minhas propriedades eu estou usando esse bom uso do private para assegurar que ninguém externamente consiga alterar. O get não tem problema, porque o get eu não consigo alterar, eu só busco a informação. Então eu vou buscar a informação que está aqui dentro do meu domínio e nada mais. Uma curiosidade para vocês é, se tu quiser por um acaso criar uma propriedade já com o private set, é só digitar prop g que ele já vai criar aqui a propriedade como private set. Então, super simples de criar também. Agora que a gente já entendeu o primeiro passo, né, que a gente está utilizando aqui uma forma de encapsulamento, ou seja, privando, né, a alteração, privando para que seja realmente só acessível pela classe que originou, a gente pode partir agora para um outro conceito que é o conceito dos construtores, que também é um excelente conceito, porque quando a gente vai construir a classe, quando a gente vai gerar uma nova instância, a gente já tem que passar por parâmetro o que a gente quer que seja construído. Então, o primeiro construtor que eu criei aqui foi um construtor onde eu coloco a minha data de agendamento já como datetime.now, ou seja, quando eu crio uma task, eu já boto uma data de agendamento padrão, que é a data de hoje, e a minha situação eu coloquei como not started. Aqui vem um ponto curioso. Por quê? Porque se vocês forem olharem aqui na minha without refactor, vocês podem ver que eu tenho a minha situação aqui como 1. Então, por exemplo, a minha situação aqui, ela pode ser situação 1, pode ser uma situação 2, mas tu entende que isso não tem nenhum sentido. O que é uma situação 1? Não sei. Então isso fica ilegível, digamos assim, quando a gente usa esse tipo, né, um tipo int para uma situação. Então o que eu fiz para melhorar aqui? Eu criei aqui dentro um enum e nesse enum aqui eu criei 3 progressos, né? Digamos assim, 3 situações. Eu criei não iniciada, em progresso e
finalizada. Então agora sim, agora é claro para mim o que é a situação 1, 2 ou 3. Então essa foi uma melhoria também que foi feita aqui no meu Task Refactor. Vocês podem ver que aqui na minha propriedade agora, ao invés do meu situation ser um inteiro, agora ele é um situation N1. Então aqui no meu primeiro construtor eu já estou dizendo que, bom, quando eu crio uma tarefa, eu já crio ela como não iniciada, porque eu estou recém criando ela, não quer dizer que ela está em progresso. Então aqui eu já mapeio essas duas propriedades no momento de criação, ou seja, não preciso alterar isso depois que eu crio, vamos supor. Então aqui tem um outro Task Refactor, que é um outro construtor, onde eu passo um ID e um nome. Simplesmente um exemplo onde eu posso pegar aqui e setar o meu ID e setar o nome da minha propriedade, né, o nome da minha task. E aqui vocês podem ver que eu estou utilizando o this. O que isso significa? O this significa que, além de eu estar chamando esse construtor aqui, eu estou chamando esse aqui também por padrão. Ou seja, eu resolvi dividir para ficar mais claro, mas nada te impede, por exemplo, de fazer isso aqui. Se eu quisesse pegar e fazer isso aqui, eu teria um construtor só com todas as minhas propriedades. Não tem problema nenhum, não usaria o this aqui porque eu não tenho nada para herdar e, enfim, pegaria todas as minhas propriedades. Mas eu preferi fazer dessa maneira, por quê? Porque é mais claro. Quando eu abro e ponho o olho no código, eu vejo, aqui tem dois construtores e esses construtores realmente fazem sentido. Por quê? Porque eu estou usando o this aqui. Ou seja, se eu não quiser aqui setar mais o datetime.now, eu posso colocar aqui, por exemplo, um add days e posso dizer aqui que eu quero setar para 2 dias, beleza, eu não preciso mudar esse construtor aqui, eu mudo somente esse construtor aqui, que já tem essa propriedade. Então é simplesmente uma forma que eu tenho aqui de mostrar o meu código de forma mais clara. E então, partindo aqui da parte dos construtores, a gente tem as propriedades, aqui que vem a grande questão, que são os métodos. E aqui que entra o grande ponto da gente realmente ter um domínio rico, da gente poder ter validações dentro do domínio. Então, o que eu expliquei para vocês aqui é o seguinte: como eu uso private aqui, eu não consigo, por exemplo, mudar o meu appointment date. Eu não consigo fazer isso de forma externa. Então, para fazer isso, o domínio tem que se responsabilizar. Então, por isso que eu tenho um método aqui que se chama trocar o appointment date. Então, eu poderia simplesmente aqui, dependendo da regra de negócio, eu poderia fazer isso aqui, ó, appointment date vai ser igual a datetime.now.add days, enfim, poderia colocar aqui 5, tá? Ou seja, eu estou mudando o meu appointment date. Poderia fazer aqui também um teste condicional, if situation for diferente de done, ou seja, ela não está finalizada, posso ter um teste condicional aqui para fazer isso. Então, eu posso fazer tudo o que eu bem entender aqui dentro do meu método. Da mesma forma que eu tenho um método aqui, que é o método process, ou seja, ela está criada, mas ainda não está iniciada. Eu vou iniciar ela e depois vou colocar ela em progress. E aqui eu tenho o set as done, né? Ou seja, eu quero marcar ela como concluída. Também tenho um método aqui dentro, mas o grande ponto é, tu precisa entender que tudo que é referente ao meu domínio, eu tenho ele aqui concentrado, encapsulado, referente ao meu domínio. De forma que, se por um acaso eu tiver que vir aqui no meu program e vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, vou botar aqui new task, vai ser um new task refactor, tá? Vai ser um new task refactor. Veja que eu não consigo mudar aqui e aqui, porque eu já tenho ali setado como private, mas ao mesmo tempo eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e aqui dentro do meu construtor, vocês podem ver que eu vou ter dois tipos de construtor, tá? Eu posso colocar aqui simplesmente o meu ID1 e posso colocar aqui como name task 1, tá? Posso fazer isso. Posso vir aqui e criar também uma new task 2 somente com o meu construtor sem nenhum parâmetro. Posso fazer isso. Então, galera, a gente conseguiu ver aqui na prática um domínio anêmico e um domínio rico, e a minha opinião final para ti é: tente evitar domínios anêmicos, tá? Domínio anêmico ele pode parecer mais fácil porque é só as propriedades ali e bola para frente, mas no futuro isso pode sim te dar uma dor de cabeça gigantesca, porque quando tu tiver que aplicar um refactor nesse cara, se esse domínio for gigantesco, vai te dar muito mais dor de cabeça. Então já começa fazendo pequenos domínios, começa fazendo validações nesse domínio, evite usar o Primitive Obsession, que a gente vai falar isso num outro vídeo. Tente sempre criar classes customizadas para fazer aquilo que tu quer. Então, realmente isso vai te ajudar e muito no teu dia a dia como desenvolvedor de software, porque vai fazer com que o teu código fique mais íntegro, mais limpo. Eu realmente espero de coração que eu tenha te ajudado nesse vídeo de hoje. Eu realmente espero de coração que tu tenha entendido a diferença entre um domínio anêmico e um domínio rico. E qualquer dúvida que tu tiver, pode mandar aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram também, no Instagram
Instagram, eu sempre abro caixinha de perguntas, qualquer dúvida, só manda lá que eu vou estar respondendo para ti. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos para ti, te vejo na próxima semana e até mais.